E sobre essa história do espaço aéreo, vocês viram as luzes lá em Porto Alegre, mano? Nós não estamos só... Eu tenho certeza, inclusive eu tenho certeza que se existe ET, ele tá me acompanhando agora. Não, rapaz, deixa eu falar um negócio pra você. Tem aquele trechinho lá que eu pedi pra separar? Imagina você, piloto, tá chegando lá, passando por Porto Alegre, daqui a pouco tu começa a conversar com a torre. Roda a imagem aí, pode rodar. O Azul 4657 tem condições de informar se avistou alguma luz no setor sul de Porto Alegre? Informar vocês, mas iam falar que eu tô louco. Na verdade, nós estamos vendo essas luzes. Iam achar que eu tô maluco. E às vezes as pessoas não querem acreditar. Esses fenômenos paranormais, eles estão presentes. Eles são físicos e paranormais. E eles acontecem, nós temos relatos desde a criação dos mundos, né? Quando o homem começa a colocar nas paredes das cavernas, nos monumentos, nos relatos. Quando você vai para a década de 40, 50, quando você tinha, por exemplo, o período de uma possibilidade de uma bomba atômica, começam a aparecer várias aeronaves. William, você está louco, isso é teoria, isso é chapéu de alumínio. Não. Tem gente que estuda isso a sério e realmente consegue juntar um número grande de informações como essa que nós mostramos agora do relato dos pilotos. Esses fenômenos físicos e paranormais, eles estão intrigando a sociedade como um todo, levantam questões. Existe vida em outros planetas? Eu acredito. Eu não sei se o Ademar Gevaer também acredita. Queria falar com o Gevaer, ele que é editor da revista UFO. Obrigado pela gentileza. A gente até brinca com isso, mas esse é um assunto sério, que você tem no relato, né, relatórios importantes do governo americano, em cima, grupos de inteligência montados para investigar vida fora do planeta. O que aconteceu nessa região de Porto Alegre? Foi realmente um fenômeno físico paranormal? Antes da sua resposta, me dá a reportagem mostrando o fato. Às 11 horas da noite, o piloto avisa ter visto luzes no espaço aéreo do sul do Brasil, através da fonia do canal Câmara Aeroporto Salgado Filho. As luzes, por vezes elas apagam e acendem, às vezes são uma, às vezes duas ou três. Vai repassar a informação, TAM 3406. O piloto de outra companhia aérea também relata a aparição. O Azul 4657 tem condições de informar se avistou alguma luz no setor sul de Porto Alegre? Informar vocês, mas iam falar que eu tô louco. Na verdade, nós estamos vendo essas luzes desde lá de Confins. Na sequência, ele descreve a cena para o controle do tráfego aéreo. São três luzes girando em espiral entre elas aqui, bem forte. A gente teve um repórter da aeronave que aproximou anteriormente. Obrigada pela informação. Em Santa Catarina, no mês passado, pilotos da Azul que operavam um voo comercial de São Paulo para Porto Alegre também relataram uma luz estranha no céu. 4597, só para poder informar quando as luzes sumirem. Agora apareceu novamente. Ali eu subi e agora apareceu novamente. O que eu posso falar para você é como se fosse o farol de uma aeronave fazendo um 360. De acordo com os pilotos, a luz seguiu ao lado da aeronave por um tempo, até se afastar, rumo à Lagoa da Conceição, em Florianópolis. O caso de OVNIs mais conhecido no Brasil foi registrado no dia 19 de maio de 1986, em São José dos Campos, no interior de São Paulo. Naquela noite, a torre de controle da cidade avistou diversos objetos com luzes coloridas, sobrevoando a região. Algumas horas mais tarde, o mesmo fenômeno foi detectado por radares em Anápolis, em Goiás. A tentativa de perseguição de caças militares que decolaram do Rio de Janeiro durou cerca de 3 horas e foram detectados 21 OVNIs sobrevoando os dois estados. O episódio ficou conhecido como A Noite dos Discos Voadores.
As histórias misteriosas de seres extraterrestres são ouvidas há muitos anos. Uma das mais emblemáticas é conhecido como o caso das máscaras de chumbo. Em 1966, os técnicos em eletrônica Manuel Pereira da Cruz e Miguel José Viana foram encontrados mortos usando ternos, capas impermeáveis e máscaras de chumbo usadas contra a radiação no Morro do Vintém, perto de Niterói, no Rio de Janeiro. Suas mortes nunca foram solucionadas e o caso é um mistério até hoje. Há rumores de que eles teriam sido abduzidos por ETs. Intrigantes também são os relatos da cidade de Varginha, no interior de Minas Gerais. Ao longo de 26 anos, moradores dizem ter visto um ser estranho, baixinho e de olhos vermelhos. Desde então, Varginha passou a ser conhecida como a cidade do ET. Basta caminhar por lá para notar como a história foi incorporada à arquitetura local. Tem uma caixa d'água em forma de nave, pontos de ônibus que representam disco voador e até pequenos ETs em algumas praças e parques. A humanidade sempre relata avistamentos de objetos voadores não identificados, que alimentam as especulações sobre a existência de seres altamente avançados em outras partes do universo. E a pergunta que paira no ar: será que somos vigiados por extraterrestres? Eu acredito que eles existem, talvez não aqui no nosso planeta, mas em outros planetas. E eu apenas acredito que a existência é real. Gevaer, ufólogo, editor da revista UFO. Como explicar esses fenômenos físicos paranormais? Boa noite, Travassos. Olha, há ocorrências muito mais significativas do que se pode pensar. A Força Aérea Brasileira, a nossa aeronáutica, tem investigado esse assunto desde os anos 50. Sendo que em 87, de setembro a dezembro de 87, realizou uma operação no litoral do Pará para investigar ocorrências, registrar, filmar, fotografar naves extraterrestres. Isso tudo está na documentação que foi liberada para o Congresso Nacional, para a população, através do Arquivo Nacional de Brasília. Pode ser consultado por qualquer pessoa. Gevaer, nós tivemos caso Roosevelt, durante a Guerra Fria, uma disputa, né, ou investigações foram montadas pelos americanos, pelos russos, e muito se falou sobre isso e da possibilidade de um grande segredo da presença desses seres visitando o nosso planeta. Hoje, em função do que nós estamos vivendo de guerra na Ucrânia, ameaças nucleares, a gente observa que muitas aparições elas estão relacionadas ao aumento de tensão na humanidade. Isso é fato? Isso é fato. Nós temos visto uma ocorrência anormal de avistamentos de objetos voadores não identificados, dos UFOs, sobre o território da Ucrânia. Se você fizer uma pesquisa no Google, vai encontrar muitas coisas. Porém, tirando aquelas que são explicáveis, ainda existem as observações não explicáveis. E isso, por alguma razão, está coincidindo com ocorrências ufológicas no Brasil, especialmente no Sul. Mas é importante que se diga que as observações de UFOs, inclusive com
detecção por radar são corriqueiras no Brasil. Acontecem o tempo todo. Não passa uma semana sem receber tem um relato, né? Então, uma observação. Giovanni, nós temos, por exemplo, no Livro Azul, enfim, nas investigações internacionais, foi o que o senhor falou, nas denúncias, você tira lá 5%, 6% que você não consegue explicar. O restante você consegue. Por exemplo, o uso de um drone, ou uma pipa, ou um balão meteorológico. Nesse universo dos 6%, nós estamos aqui com casos que ainda não conseguimos explicar. A produção está me dizendo que nós temos, por exemplo, um relato de um avistamento que o senhor encaminhou. A gente pode mostrar agora? Aonde foi esse relato? Do Pentágono. Roda essa do americano, por favor, para a gente ouvir. There's a whole fleet of them. Look on the ASA. My gosh. They're all going against the wind. The wind's 120 knots from the west. Look at that thing, dude. That's not our LNS though, is it? It's not. That is an LNS, dude. Well, if there's like that thing. Essas imagens foram divulgadas pelo Pentágono. Gevaer, o que elas retratam para a gente? Isso é fato? Por exemplo, Elas poderia ser uma aeronave liberadas. russa? Não, em hipótese alguma. Os próprios russos falaram, não, isso não é nosso. Não, essas são filmagens feitas por pilotos da Marinha Americana no oeste dos Estados Unidos, sobre o Oceano Pacífico, em especial na costa de San Diego. Isso aí que se vê é um objeto que foi capturado por um radar militar Raytheon. Bom, Custa milhões de dólares. Então, a pergunta que eu faço ao senhor é o seguinte. Não tem como se dizer que se trata de uma coisa explicável. Então, porque assim, é um radar altamente preciso. Gevaer, você falou sobre o relatório, sobre o acompanhamento dessas aparições no mundo inteiro. Essa informação, esse compilado esse conteúdo está em poder de quem? Do mundo privado, das grandes indústrias com interesse tecnológico, ou os governos guardam isso por uma questão de precaução, porque não conseguem explicar ou têm medo de uma repercussão negativa da divulgação desses dados? Normalmente esses documentos, essas filmagens, esses registros estão sob poder dos governos. Agora, aqui no Brasil, ocorre uma coisa diferente de muitos governos do mundo. Por quê? Aqui no Brasil, a Força Aérea liberou já quase 20 mil páginas de documentos em que se registra a pesquisa e a observação de UFOs no Brasil. A Força Aérea Brasileira, e isso muito pouca gente tem informação, é uma coadjuvante desse fenômeno, porque pesquisa com seriedade os fatos que vêm sendo acompanhados pela imprensa. O que aconteceu? E está acontecendo. E olha, veja só, estou fazendo aqui uma premonição. O que está acontecendo, que vai acontecer ainda no aeroporto Salgado Filho, é algo de muita importância. Os pilotos que viram esses UFOs e detectaram, filmaram, fotografaram, radarizaram, são altamente capacitados e treinados para distinguir
Gevaerd, o nosso tempo esgotou, mas eu só tenho a agradecer esse bate-papo. Nós conversamos com o ufólogo Ademar Gevaerd, ele que é editor da revista UFO. Muito obrigado pela gentileza, um ótimo final de semana para o senhor e para vocês que me acompanham, muito obrigado pela audiência. Bom, eu desejo para você muita saúde e muita paz. Fica com Deus. A gente se encontra aqui na PAN. Flagrante. Realização Jovem Pan News.